Nesta sessão, ouviremos Mateus Peixoto de Barros. Mateus matou e esquartejou a própria mãe quando tinha 17 anos. Agora é réu confesso de um outro caso, a morte de Marciel José Soares. Mateus é acusado de homicídio após levar Marciel, um morador de rua, para seu apartamento. Ele descreve uma briga que saiu do controle, as facadas fatais e a tentativa chocante de desmembrar o corpo com uma serra. Prepare-se para um depoimento perturbador. Então, Mateus, como que a doutora leu para você? O que isso é verdadeiro? O que foi que aconteceu? Em partes. Eu sei que o pessoal me acha excêntrico, estranho, esquisito, misantropo, solitário, e para mim é difícil ter qualquer tipo de conversa lá fora. E eu tinha esse costume mesmo de levar moradores de rua, mas eu pagava para conversar, como se fosse uma espécie de terapia. Depois que a minha vizinha também saiu, isso ficou mais frequente, né? Porque ela era a única pessoa que eu tinha para conversar. Mas, enfim, na mesma noite eu levei outro morador de rua, conversei com ele e ele saiu, eu saí, cheguei a voltar, mas eu não me senti, não tinha desabafado o suficiente. Aí eu saí de novo e acabei encontrando esse. Eu encontrei ele já fumando crack, mas apesar disso eu abordei ele conversou comigo e eu perguntei se tudo bem ele ir para lá e a gente conversar, como eu tinha feito com o anterior e outros antes. Ele aceitou, no caminho ele fez umas insinuações meio desagradáveis de homossexualismo, eu falei que não era nada a ver com isso, mas chegamos lá, dentro do apartamento, a gente entrou, ele foi na sala, tinha 2 poltronas, enfim, os móveis lá. Ele pediu para baixar umas músicas no pendrive. Já tinha um rádio lá dentro tocando música, aliás. E ele interessou pelo rádio também. A questão de baixar as músicas para ele no pendrive, eu aceitei. Ele interessou no rádio, que queria ele. Eu falei, no rádio eu vou pensar, mas por enquanto eu só posso garantir o dinheiro e a marmita. Então, peguei o notebook no quarto, coloquei lá, já conectei o pendrive, comecei a baixar as músicas para ele. Ele pediu para usar maconha, eu senti, né, deixei para não acabar ali, tipo, sem nem ter começado a conversa, e começamos a conversar. Até então, nunca tinha tido problema com nenhuma das conversas com os outros, mas ele começou a falar umas coisas bem desagradáveis, e que foi me deixando mais apreensivo e meio assustado também. Falou que tinha invadido uma casa, roubado os itens da casa, comido a alimentação da geladeira e usado o banheiro. Também falou que tinha encontrado outros 2 usuários igual a ele, e que um casal, no caso de usuários, matou o cara a paulada, e a mulher que estava drogada, enfim, não sabia nem onde estava. Mas tem várias palavras, bem, não sabia onde estava, pode ser estupro, transou, fez sexo, enfim. Então isso aí foi tudo me deixando... Isso fora, toda vez ele falava palavra deselegante, buceta, vocabulário desagradável, mas além disso, tudo isso foi me deixando meio apreensivo. Chegou um ponto que eu comecei a insultar ele de forma sarcástica, daquele tipo que você, dependendo, você nem percebe. Acontece que ele percebeu, eu não exaltei meu tom de voz nessa questão, mas ele percebeu e já ficou estressado, levantou, me dá essa droga de rádio, meu dinheiro e eu caí fora. Automaticamente, quando ele levantou exaltado, eu levantei também e falei, o dinheiro, tudo bem, mas o rádio não prometia, não. Nisso a gente já estava de frente um para o outro e ele me deu um soco. Eu lembro disso por causa das aftas que tinha, que depois quando apareceu, né, dentro da boca, machucado dentro da boca. E eu tinha uma faca lá perto, peguei e mesmo eu depois da estadia no presídio, eu estou bem mais magro, mas mesmo lá fora eu não tenho, vamos dizer, um porte... Bem, ele tinha um porte maior, mais forte,
Então, acho que ele não esperava que eu conseguisse reagir. Então, eu reagi e foi a briga, chegou um ponto que eu consegui. Teve móvel que foi derrubado, e a gente caiu várias vezes, e eu consegui com a faca várias vezes, e ele caiu. Aí, ele ainda estava respirando, só que estava com tanto sangue, tanta coisa que eu falei, ele nem vai sobreviver. Só que naquele ponto eu já estava com adrenalina, tudo, tão a flor da pele que eu fiquei lá parado, olhando para o chão, olhei um pouco para ele, mas olhei para o chão, pensando o que eu ia fazer. Porque ele estava já estava morrendo ali. Aí eu fui pro banheiro, lavei meu rosto, só que eu escutei ele levantando e indo de novo para a janela. Na janela, eu vi lá e a gente brigou mais uma vez. Quebrou a janela, ele pegou um caco, me cortou 2 vezes. Na hora eu não tinha nem percebido isso, só fui perceber depois. Chegou um ponto que ele estava com tanta facada e eu perguntando o que você é, porque ele usou crack, mas isso não faz diferença, porque como é que alguém consegue estar vivo tanto tempo? Só que ele caiu, ainda estava vivo e eu dei uma facada direto no coração. Aí nesse ponto deu para ver que ele morreu, porque é como tinha saído, parar de respirar, parar de se mover e o olho, assim, morto. Eu fiquei parado lá um bom tempo, aí eu perdi o braço e fui para o hospital da Unimed para fazer a sutura. E aí eu voltei, depois de várias horas, ele ainda estava lá e já estava perdendo a coloração, já estava realmente começando a dar um cheiro. E quando eu já tinha uma serra bem dura, e eu levei para o banheiro e esperei dar um horário que, tinha 3 obras simultâneas, fazia muito barulho, inclusive me perturbava bastante. E tive que conectar a questão da extensão para poder ligar a serra e tive que esperar o barulho estrondoso que tinha lá perto. E aí que eu comecei as amputações. Mas desse tempo, eu saí várias vezes, tive que comprar material de higiene, tive que olhar a questão de outros medicamentos, porque acabou dando infecção. Tentei transparecer, como falo, normalidade, mas e aí nesses dias eu fui esperando os horários e cortando. E dispensar, porque naquela altura já não tinha nem muito o que fazer. E por que você chegou, se você não dispensou todo, não tirou todo o corpo da sua casa, por que você desistiu? Naquela altura, eu tava, nem sei, para falar a verdade, eu tava com, era o cheiro, era achando todo mundo meio desconfiado, era o mesmo motivo pelo qual eu fiz, que, o que eu ia alegar? Eu não tinha como, porque um cara com o porte dele e eu com o meu, tem nem como. Então eu comecei a cortar e desisti num ponto. Era pesado e eu só saí de casa e comecei a andar. Aí quando eu cheguei, eu andei, saí 6 horas, eu acho. Cheguei em algum lugar perto de Betinho, Contagem, e liguei para minha advogada. E aí acho que o resto, eu fui lá, ela me colocou no hospital Santa Maria, que eu soube que está fechado. Eles me deram um monte de medicamento para dormir, para, sei lá, nem sei que medicamento era aquele, e eu fiquei completamente dopado. A advogada já chegou a te levar para dar entrada em internação em outros momentos antes disso? Sim. Em quais hospitais? No Santa Maria e uma clínica particular também. Você já teve dificuldade para poder ser recebido em alguma clínica para receber o tratamento? Bem, porque no Santa Maria é 1 mês que eles podem manter lá. Eu gostei da permanência lá. Na outra clínica, essas clínicas particulares, sendo bem sinceras, o que eu vi lá, coisas bem... O tal de pastor que tinha lá, ele uma vez sacou uma arma para um cara só porque ele estava... Enfim. Mas você já chegou a chegar no hospital e eles negarem a internação? Negaram que...
Ah, eu acho que, na verdade, teve uma relutância nessa questão da clínica particular. Eles parece que não é só para. Foi uma dificuldade para eles me aceitarem lá, e eu acredito que a maioria é para usuários mesmo. E como eu nunca usei, inclusive por questão pessoal, meu irmão, então eu nunca. E se você se recorda Matheus foi condenado a 8 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. No entanto, por ser considerado semi-inimputável, a justiça determinou que ele cumpra a pena internado em um hospital psiquiátrico. Todos os anos, ele será avaliado por médicos para saber se ainda representa perigo. Por enquanto, permanece internado, mas ninguém sabe até quando. Curtiu o vídeo? Inscreva-se no melhor canal de cortes de tribunais e afins no YouTube. Louvado seja o Senhor!